Olá! Veja essas imagens a seguir que são do Caminho de Santiago francês na Espanha. O que elas têm em comum, além, lógico, de mostrar o próprio caminho e dos peregrinos? Sim, são fotos que mostram vinhedos. Nos 800 quilômetros do Caminho de Santiago francês, eu arriscaria dizer que pelo menos 150 quilômetros são de andanças no meio de vinhedos. É uma coisa mágica. Meu nome é Nilton Hernandes, sou jornalista e faço vídeos sobre o Caminho de Santiago. Eu quero estimular principalmente os brasileiros a fazer essa peregrinação e ter uma experiência incrível. Se você está me vendo pela primeira vez, basta colocar meu nome no YouTube para ter acesso a uma série de vídeos com dicas importantes para você também sonhar e planejar sua viagem a Santiago de Compostela. O que nós vamos fazer aqui hoje é o seguinte: eu vou contar, com fotos e vídeos que eu fiz das minhas viagens, como foi minha experiência com vinho no Caminho de Santiago francês, do momento em que eu saí da fronteira da França com a Espanha até chegar na cidade de Santiago de Compostela. É importante dizer o seguinte: são momentos ótimos. Vamos inclusive visitar uma vinícola histórica. Mas isso tudo que eu vou mostrar é apenas uma fração, é uma pequena parte do que você pode descobrir quando estiver na Espanha. Há muito mais na Espanha do que eu vou mostrar. Eu quero falar do vinho neste vídeo por uma série de razões. O Caminho de Santiago é principalmente uma experiência religiosa e espiritual, mas também é uma experiência cultural. Aliás, o Caminho de Santiago francês é patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Conhecer comidas, bebidas produzidas pelas comunidades atravessadas pelo Caminho de Santiago também é parte dessa vivência cultural que um peregrino pode ter. Aliás, deve ter. A segunda razão para falar do vinho no Caminho de Santiago francês é que o caminho passa por diversas regiões de vinho muito importantes. Vamos lá até a Espanha. Este aqui é o norte da Espanha. Agora eu vou mostrar o Caminho de Santiago francês. Pronto. Agora eu vou mostrar outro mapa também do norte da Espanha. Essas partes coloridas são as regiões que produzem vinho na Espanha. Mais de 60 em todo o país. Vamos colocar um mapa em cima do outro. Agora dá para perceber que o Caminho de Santiago francês passa exatamente por algumas dessas regiões de vinho. A mais famosa delas na Espanha e que produz alguns dos melhores vinhos do mundo é Rioja. São vinhos que custam uma fortuna no Brasil e, lógico, lá na Espanha são muito mais acessíveis para a gente. A terceira justificativa para falar de vinho é que uma das mais marcantes experiências que os peregrinos têm durante a viagem é sentar junto com outros peregrinos, dividir seu vinho, dividir suas histórias nas mesas dos albergues e dos restaurantes. Este vídeo não é um estímulo para o consumo de bebidas alcoólicas, combinado? Também não é um convite para fazer o Caminho de Santiago embriagado. O vinho é parte importante do sentimento de comunhão entre os peregrinos. Há uma frase famosa na Espanha que diz: "Com pan e com vino se hace el camino." Com pão e com vinho se faz o caminho. Você pode me perguntar: Nilton, para nós brasileiros já é muito caro ir para Santiago de Compostela. Se eu incluir vinho nessa história, eu não vou gastar mais dinheiro ainda? Minha resposta: depende. Os vinhos mais simples na Espanha custam 3, 4 euros e geralmente são muito bons. Se você precisa economizar e ao mesmo tempo quer beber vinhos maravilhosos, o conselho que eu te dou é muito simples. Passa lá no supermercado, compra vinho e beba nos albergues durante o jantar que você mesmo vai preparar. Agora, como escolher? O conselho que eu te dou também é descomplicado. Vá no supermercado, escolha vinhos que têm etiquetas com notas de críticos famosos. Isso não quer dizer que os vinhos que não têm esse selinho sejam ruins, podem até ser melhores. Mas os vinhos que têm essas etiquetas garantem alguma qualidade para você. Fique atento para os brancos, quanto mais jovens, melhor. Eu, pessoalmente, adoro, quando a gente fala dos vinhos brancos, os vinhos da uva Verdejo, de Rioja. São ótimos, baratos e fáceis de achar na maior parte do Caminho de Santiago. Agora, se você tem um pouquinho mais de dinheiro, mais espírito de aventura e vontade de beber grandes vinhos enquanto faz a caminhada, segue minhas dicas. Agora vamos fazer de conta que acabamos de começar o Caminho de Santiago na fronteira da Espanha. Andamos 2 dias e estamos na linda cidade de Pamplona. A cidade de Pamplona faz parte de Navarra, que tem grandes vinhos.
Na parte histórica de Pamplona, você pode experimentar esses vinhos em taça. E já começa uma introdução ao costume incrível dos espanhóis. Você compra uma taça de vinho e ganha uma coisinha para comer, tapas ou pinchos. Eu não me arrisco a falar a diferença entre tapas e pinchos. Vai lá e descubra quando você for. Saindo de Pamplona, está uma das mais clássicas e famosas experiências do Caminho de Santiago, que é tomar vinho grátis de uma fonte nas bodegas Irati. Isso mesmo, grátis. Você pode abrir a torneira, beber, encher uma garrafa de vinho e levar. Não precisa pedir nada para ninguém. E essa fonte fica no Caminho de Santiago. 2 problemas. O primeiro é que, se você sair de Pamplona, geralmente você vai passar lá em Irati, em frente dessa fonte, meio assim, 10 horas da manhã. Ou seja, você vai beber vinho a essa hora. E lógico, o vinho é um horror, né? Muito jovem. Você já mordeu uma banana verde? É mais ou menos essa experiência da banana verde. Mas é engraçado, todo mundo para, todo mundo toma o vinho e se diverte. Se você tiver tempo e paciência, dá para visitar essa bodega Irati e conhecer outras vinícolas ali por perto, que é uma região muito bonita. É também nessa parte do Caminho de Santiago que vemos mais vinhedos. Geralmente 7 dias depois, né, de começar o Caminho de Santiago pela fronteira, chegamos a Logronho. Logronho está na região vinícola de Rioja, considerada uma das mais importantes do mundo do vinho. Rioja é famosa por seus tintos poderosos que passam anos em tonéis de madeira. Eu vou mostrar para vocês uma visita que fiz na bodega Franco-Espanhola. Cheguei aqui em Logronho, essa é a primeira voltinha, obviamente indo direto numa bodega tomar vinho. Essa vinícola histórica fica só a 200 metros do Caminho de Santiago e é imperdível. Você não precisa reservar, paga 15 euros e com um guia explicando tudo você visita a área de produção, de envelhecimento, conhece a história do vinho na região, a história da vinícola e no final, melhor de tudo, você toma ótimos vinhos. Se você não quiser fazer o passeio ou não tiver tempo, dá para parar nessa vinícola e só tomar umas tacinhas e seguir viagem. Há várias outras vinícolas em Logronho que recebem peregrinos. Dá para visitar todas de táxi, bem pertinho. Veja apenas se elas exigem reserva, ok? Bem, várias cidades ao redor de Logronho têm vinícolas importantes, a gente está em Rioja. Aí você pensa bem, você já andou uma semana, está cansadão, quer tirar um dia para descansar, e aí eu te dou a sugestão, por que você não passa um dia visitando essas vinícolas e degustando grandes vinhos? Você pode tirar esse dia de descanso pegando o ônibus e até uma cidadezinha chamada Haro, com H. Há várias vinícolas por lá, uma após a outra, várias delas históricas. Eu fiz uma degustação na Companhia Vinícola del Norte de Espanha. Para resumir, por 15 euros eles colocaram garrafas de alguns dos melhores vinhos numa mesa, informações sobre cada um dos vinhos, e aí você pode beber o quanto quiser, ficar lá o tempo que você quiser. Eu pessoalmente não vi nada igual e adorei. Vale insistir, são vinhos de altíssima qualidade. Se você dividir o Caminho de Santiago em 3 partes, no terço do meio estão as lindas cidades de Burgos e León. Além de lindas, são históricas e espetaculares. E tem bares sensacionais em que você pode pedir vinho e taça, se misturar com os espanhóis que adoram se reunir nesses lugares, namorar, se divertir, fazer negócios. São bares cheios de charme, e aí você chega, fala com o atendente, diz mais ou menos o vinho que você gosta, é mais docinho, se não é, ele já traz uma taça do seu gosto. Não é? É uma experiência maravilhosa. Eu também não posso deixar de citar também o bar que me fez mais feliz durante todo o Caminho de Santiago. É um lugar lendário. Tá certo, não é exatamente pela qualidade do vinho. Eu tinha andado horas no meio do nada, sem ninguém por perto para conversar, e eu cheguei na cidadezinha, vi aquele lugar estranho e entrei. O bar se chama Torre de Reliegos. O dono, Sinim Pietro, ele bebe com os clientes, joga xadrez, é uma diversão o local. Ali eu encontrei os peregrinos que me receberam como se eu fosse amigo de longa data de todo mundo. Já passamos 2 terços do Caminho de Santiago. Estamos agora em Ponferrada, com o seu castelo templário. No centro histórico da cidade, você também pode beber sua taça de vinho da região e comer pinchos, ou tapas, bem, sei lá. Você vai encontrar outros peregrinos aí nesses bares, conversar com os espanhóis que moram na cidade, enfim, se misturar de uma maneira muito legal, muito interessante. A caminhada no dia seguinte é em direção de Vilafranca del Bierzo, de novo no meio de vinhedos e paisagens lindas.
Estamos agora em outra região vinícola importante, porém não tão famosa, a chamada região de Bierzo. Em Rioja e até em Navarra, reina a uva Tempranillo, a mais tradicional da Espanha. Em Bierzo muda tudo. Aqui a grande uva se chama Mencia. Em Vila Franca del Bierzo existem vinícolas que dá para visitar a pé, sem andar muito, e degustar vinhos bons. Uma delas, essa que aparece aí nas fotos, a Bodega Alberto Ledo, que fica dentro de Vila Franca del Bierzo. Essas imagens são do site da vinícola. Essa vinícola funciona numa antiga fábrica de conservas de 1818, não é? Olha, eu não dei sorte, eu cheguei num domingo, estava tudo fechado, mas fica a dica para você. Eu também passei num wine bar para compensar e conheci ótimos vinhos da região nesse wine bar aí. De Vila Franca até Santiago de Compostela são mais ou menos uma semana de caminhada. Eu não vi vinícolas junto do caminho e termino essa história falando uma experiência não tão legal, não é? Que é justamente a experiência na cidade de Santiago de Compostela. Sabe por quê? Santiago é uma cidade muito turística, o vinho é muito caro. Aí você sabe o que eu fiz? Eu resolvi fazer uma refeição especial no meu último dia, afinal eu tinha completado o caminho de Santiago, e escolhi o restaurante de um antigo convento. Antes entrei, vi a carta de vinhos, perguntei se eu podia trazer o meu vinho. Eles não só disseram que sim, como falaram que eu não precisava pagar nada, nem a famosa taxa de rolha. Aí comprei meu vinho especial, que eu queria beber, e fui feliz com meus amigos nesse local. Lindo! É isso. Gostou desse vídeo? Se você quiser mais informações ou tem dicas sobre o caminho de Santiago, deixe nos comentários. Se vocês quiserem, também faço um vídeo só falando de comida no caminho de Santiago e de vinho e comida no caminho de Santiago português, que é uma outra história, não é? Muito obrigado e quem sabe a gente não se encontra no futuro num dos muitos caminhos que levam a Santiago de Compostela, tá? Tchau!